Quanto mais tempo um mistério estranho permanece sem solução, mais intrigante ele se torna. Isso é especialmente verdade para mistérios históricos, que podem durar séculos ou até mais sem nunca obter uma resposta. Felizmente, não importa quão antigo seja um mistério, sempre há uma chance de que ele seja resolvido. Número 10. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há um esforço contínuo para tentar encontrar os inúmeros navios e submarinos que foram afundados durante o conflito. No final de 2025, uma equipe conjunta franco-espanhola encontrou um naufrágio que vinha intrigando historiadores há anos. Letona era um submarino francês construído pouco antes do início da guerra. Os registros indicavam que ele afundou entre a Espanha e o norte da África durante a Operação Tocha, invasão aliada do norte da África francês. Mas a localização exata permaneceu um mistério por muito tempo. Um ataque começou em 8 de novembro de 1942. Letona tinha acabado de sair do dique seco em Casablanca após uma pequena reforma e não estava devidamente armada na época. O barco foi atingido pela artilharia dos Estados Unidos e seu comandante perdeu a vida. O imediato assumiu o comando e, sem nenhuma forma de revidar, preparou o submarino para submergir. Letona conseguiu escapar da batalha, mas ficou seriamente danificada. Vários homens perderam a vida e muitos outros ficaram feridos. Além disso, o próprio submarino ficou seriamente danificado. Ela voltou mancando para Casablanca para reparos, mas a tripulação sabia que precisava retornar segura a Toulon. Os submarinos partiram, indo primeiro em direção à Espanha, mas logo ficou claro que eles não conseguiriam chegar até Toulon. Com a maior parte da tripulação desembarcada e apenas o mínimo a bordo, o capitão decidiu afundar Lestona. O afundamento proposital garantia que a tecnologia não fosse capturada pelo inimigo. Todos os homens a bordo foram resgatados por um arrastão espanhol e passaram o restante da guerra internados na Espanha, após a guerra. Vários relatos foram feitos sobre essa viagem final. Os detalhes conflitantes dificultaram para os pesquisadores rastrearem o navio. Em 2025, pesquisadores fizeram uma descoberta importante, apesar de parentes dos marinheiros ainda guardarem documentos, como o diário de bordo do navio. Isso deu aos pesquisadores uma área mais precisa para investigar e redirecionou o esforço de busca. No início de dezembro de 2025, uma equipe de pesquisadores franco-espanhóis, trabalhando com a Universidade de Cádiz, finalmente encontrou o que procurava. A equipe usou um sonar multifeixe para pesquisar as águas ao largo da costa de Cádiz e finalmente encontrou algo no fundo do mar. O objeto estava parcialmente submerso no leito, mas o comprimento e o formato coincidiam. Os pesquisadores Lestona conseguiram distinguir o canhão do quiosque de mergulho e os torpedos giratórios, o que os ajudou a identificá-lo como o submarino desaparecido. Com a localização de Lestona resolvida, a equipe confirmou que não tentaria trazer o submarino à superfície. Em vez disso, ele serviria como um túmulo de guerra e um local histórico, um lembrete de um capítulo raramente reconhecido da Segunda Guerra Mundial. Número 9. Mesmo antes de ser roubado, o Breguet 160 já era chamado de Mona Lisa dos relógios quando desapareceu sem deixar rastros. Uma busca internacional foi iniciada, mas levaria mais de 20 anos até que ele fosse finalmente encontrado. O Breguet 160 era um relógio criado por Abraham Louis Breguet, um dos relojoeiros mais talentosos de sua época. Foi encomendado para a Rainha Maria Antonieta, mas quem fez isso ainda é um mistério. Breguet foi instruído a não poupar despesas e a levar o tempo que fosse necessário para criar o relógio mais bonito e tecnologicamente avançado possível. E ele só seria concluído em 1827, depois que tanto a rainha quanto Breguet já haviam falecido. Pelos próximos 100 anos ele passaria por vários colecionadores particulares antes de finalmente chegar às mãos de Vera, Brice Salomon, que herdou uma coleção de relógios e despertadores de seu pai. Salomens era uma enfermeira que se estabeleceu em Jerusalém após a Primeira Guerra Mundial. Ela fundou a LA, Museu de Arte Islâmica Meir, e doou muitos itens, incluindo a coleção de relógios. Na manhã de 7 de abril de 1983, a equipe do museu fez uma descoberta horrível.
Houve uma invasão e centenas de itens foram roubados, incluindo o relógio de Maria Antonieta. O ladrão, ou os ladrões, aparentemente entrou por uma janela que mal era grande o suficiente para um adulto passar. Havia 2 seguranças de plantão na noite do roubo, mas logo descobriram que eles estavam dormindo na hora. Havia um alarme, mas estava quebrado. Uma grande operação de busca foi iniciada e a polícia interrogou ladrões conhecidos. Entre eles estava um homem chamado Naaman Diller. Naaman Diller já havia realizado um roubo audacioso no Banco de Tel Aviv e parecia um suspeito provável. Mas seu passaporte mostrava que ele estava fora do país na época do crime. Com poucas pistas para seguir, o caso esfriou. Isso foi até 2008, quando o museu foi contatado por um advogado. Ele estava trabalhando em nome de uma mulher nos Estados Unidos que queria permanecer anônima. Ela tinha muitos dos relógios roubados e queria vendê-los de volta para o museu. Um acordo foi feito e o relógio Maria Antonieta foi um dos que foram devolvidos. A polícia logo soube do acordo e uma investigação foi iniciada. A mulher foi revelada como Nimi Shemrat, a viúva de Diller. Diller confessou o crime pouco antes de falecer e deixou seu tesouro para ela, com os relógios de volta à exposição. O único mistério que resta é porque Diller cometeu o crime. Ele vendeu apenas alguns e os investigadores acreditam que ele provavelmente só queria provar que era capaz de fazê-lo. Número 8. Por séculos, uma múmia estranha localizada em uma pequena igreja austríaca tem atraído turistas e pessoas que querem desvendar um mistério incomum. Novas pesquisas finalmente explicaram como o chamado capelão seco ao ar se tornou mumificado e quem exatamente ele era. Por volta de 1850, a primeira literatura conhecida foi publicada sobre uma múmia incomum localizada na cripta da igreja de São Tomás e Blasenstein. Foi só uma menção rápida, em uma frase, sobre 2 restos mortais ressecados, provavelmente de antigos padres da paróquia. Mas desde então, muito mais foi publicado sobre um desses 2 corpos. Mesmo naquela época, o capelão mumificado ao ar era bem conhecido na região. Normalmente, quando restos mortais são deliberadamente mumificados, há algum tipo de incisão nos restos, mas não havia nenhuma incisão nessa múmia. Simplesmente parecia que ele havia secado e se preservado naturalmente. Como o capelão desidratado se tornou mumificado, era apenas um dos mistérios em torno dessa múmia. O outro era quem exatamente ele era. Há muito tempo havia boatos de que os restos eram de Franz Xaver Silder von Rosenegg. Von Rosenegg era um padre de origem aristocrática que faleceu no século XVIII. A curiosidade sobre a múmia levou à realização de um raio-x em 2000. O raio-x não revelou nada sobre como a múmia havia sido preservada, mas pode ter dado pistas de como o indivíduo faleceu. Um pequeno objeto redondo foi localizado no intestino inferior esquerdo do homem. Especulou-se que isso poderia ter sido algum tipo de cápsula que uma vez continha veneno. Um vazamento de água na cripta deu aos cientistas outra oportunidade de examinar os restos mortais, levando a uma descoberta surpreendente. A tomografia computadorizada da múmia revelou mais do que o raio-x. O homem misterioso havia sido preenchido com materiais, incluindo tecidos delicados, lascas de madeira e gravetos. O material preenchia o peito e o abdômen dele, o que pode explicar por que essa área estava mais preservada que a cabeça e as pernas. Mas, como não havia incisão visível, outro método de acesso precisava ser encontrado. Um exame mais detalhado revelou que o material havia sido inserido pelo trato digestivo inferior. Essa foi a primeira vez que esse método de embalsamamento foi visto. Parte do material foi removida, revelando tecidos bordados de forma intrincada, linho e até mesmo seda. O pequeno objeto redondo também foi localizado e identificado como uma conta de vidro, que pode ter caído de algum item usado pelos embalsamadores. Amostras de tecido foram coletadas e a análise revelou muito sobre a vida do homem. Ele viveu no século XVIII e faleceu na casa dos 30 anos. Havia sinais de que ele mascava cachimbo e danos nos pulmões sugeriam possível tuberculose.
Ele se alimentou bem durante toda a vida, mas houve uma mudança na dieta perto do fim. Isso pode ter sido devido a uma doença ou possivelmente a uma mudança na quantidade de comida disponível. Com o mistério da identidade e do embalsamamento do capelão mumificado resolvidos, o motivo de ele ter sido embalsamado ainda é um mistério. Talvez ele tenha sido preservado para levar os restos mortais à cidade natal de von Rosenegg, mas o plano foi abandonado. Outra teoria é que a preservação serviria para evitar a propagação de doenças, especialmente se ele realmente morreu de tuberculose. Número 7. Por décadas, um sarcófago sem inscrição escondido no canto de uma tumba egípcia antiga intrigou os egiptólogos. Teorizava-se que ele pertencia a algum servo ou membro da família do faraó que estava enterrado nas proximidades. Porém, uma descoberta acidental durante a limpeza da tumba trouxe uma resposta mais interessante ao mistério. Tanis foi uma vez a capital do Antigo Egito, localizada no delta do Nilo. Ela se tornou importante durante o terceiro período intermediário do Egito. Extensos trabalhos arqueológicos na década de 1930 revelaram sepultamentos que rivalizavam com os do mais famoso Vale dos Reis. As descobertas feitas mudaram nossa compreensão das dinastias 21 e 22. Entre as tumbas descobertas estava uma para o faraó Osorkon II. Osorkon subiu ao poder em 872 a.C. e fazia parte da 22ª dinastia. Sua tumba havia sido saqueada na antiguidade, mas o sarcófago de granito foi deixado para trás, junto com alguns poucos vasos canópicos. Isso foi suficiente para que os arqueólogos o identificassem, mas esse não foi o único sarcófago encontrado. Outro foi localizado em uma das antecâmaras. Era um grande sarcófago feito de granito e não tinha nenhuma inscrição. Também não havia vasos canópicos deixados na sala. Isso significava que não havia como os arqueólogos resolverem o mistério de quem havia sido enterrado ali. Com o tempo, o sarcófago anônimo foi esquecido. Alguns túmulos tinham restos de oficiais importantes ou familiares, sendo essa a principal suposição sobre o dono do sarcófago. Nos últimos anos, os egiptólogos têm concentrado seus esforços em preservar o que resta de Tanis. Isso envolveu um esforço de limpeza dos sítios, tanto acima quanto abaixo do solo, e uma equipe de arqueólogos foi enviada ao túmulo de Asorkin como parte da tarefa. Enquanto limpavam uma área no canto da câmara misteriosa, eles encontraram um conjunto de figuras, o Shabti. Essas pequenas estátuas supostamente representam servos que irão apoiar a pessoa enterrada na vida após a morte. Cerca de 225 dessas estatuetas foram encontradas no canto da câmara, cuidadosamente dispostas e cobertas por camadas de lodo. Parecia que não haviam sido perturbadas por milhares de anos. Mais importante ainda, as estátuas estavam inscritas com referências a Shishunk III. Shishunk foi o sucessor de Osorkon e governou por cerca de 40 anos. Ele assumiu o poder em uma época tumultuada e teve que lutar contra vários pretendentes ao trono. No final, ele saiu vitorioso e ficou conhecido pela marca arquitetônica que deixou na cidade. As estatuetas Ushabti, junto com algumas outras inscrições fragmentadas encontradas, parecem sugerir que o misterioso sarcófago pertencia a Shishunk. Isso faria algum sentido, mas o que torna a descoberta especialmente interessante é o fato de que os egiptólogos já haviam descoberto a tumba de Shishunk III. A tumba estava localizada nas proximidades e também continha 2 sarcófagos. Mas quando os egiptólogos analisaram as inscrições na tumba de Shishunk III, eles encontraram referências ao seu sucessor, Tishunk IV. Também encontraram indícios de que os itens na tumba não foram projetados. Para o antigo governante, o baú era pequeno demais para conter seus vasos canópicos, e alguns dos epítetos para os deuses não foram usados. Até depois que a tumba do terceiro foi feita, ficou claro que ela havia sido tomada pelo quarto, e o governante anterior estava desaparecido. A nova descoberta resolveu 2 mistérios: o que aconteceu com Shishunk III e a quem pertencia o misterioso sarcófago, mas também levantou muito mais perguntas. Somente mais pesquisas e futuras descobertas em Tanis provavelmente poderão resolver esses mistérios. Número 6.
Hoje em dia, é amplamente conhecido que a peste bubônica, que devastou a Europa na Idade Média, foi espalhada por pulgas transportadas por ratos. Mas, nos últimos anos, arqueólogos descobriram que a bactéria que causou a peste infectou humanos há milhares de anos. Mas como essa doença da Idade do Bronze se espalhou, é muito mais misterioso. Novas pesquisas podem finalmente ter lançado luz sobre essa questão. Cerca de 4.000 anos atrás, quando o final do período neolítico deu lugar ao início da Idade do Bronze, muitas mudanças estavam acontecendo por toda a Europa e Ásia. A pecuária começava a se firmar e cavalos selvagens já tinham sido domesticados. Algumas das primeiras cidades estavam começando a crescer e havia uma nova onda de DNA das áreas das estepes orientais entrando nas populações europeias. Mas enquanto essa mudança acontecia, uma doença estava se espalhando pelos 2 continentes. Os cientistas ainda não sabem qual foi o impacto real dessa doença. Ela talvez se parecesse mais com uma gripe do que com as pragas de 2.000 anos depois. Mas o que os cientistas sabem é que ela apareceu em populações por toda a massa de terra. Análises de DNA feitas a partir de dentes de até 1.000 indivíduos. Do final do 4º para o 3º milênio antes de Cristo foram encontrados vestígios de Yersinia pestis, a mesma bactéria da peste de Justiniano e da peste negra. Mas ao longo de milhares de anos ocorreriam algumas evoluções significativas. Especificamente, a bactéria encontrada nos dentes da Idade do Bronze não possuía a capacidade de sobreviver em pulgas. A peste que se espalhou pela Europa nos anos 1600 tinha uma característica que permitia resistir ao ácido estomacal das pulgas, permitindo que ela vivesse tempo suficiente para ser transmitida das pulgas para os humanos. Essa característica estava ausente nos ancestrais da Idade do Bronze. Isso deixou os historiadores com uma pergunta intrigante: como a doença se espalhou pelo continente? Embora a migração humana fosse possível, a doença aparentemente se espalhou muito rapidamente. Se a doença tivesse se espalhado de um assentamento humano para outro, teria sofrido mutações e evoluído, mas isso não ocorreu. As mesmas cepas foram encontradas em esqueletos separados por grandes distâncias. Isso era longe demais para um humano doente viajar. Nos tempos antigos, havia algum outro vetor espalhando a doença. A princípio, os cientistas levantaram a hipótese de que poderiam ser cavalos. Tinham acabado de ser domesticados e estavam sendo introduzidos em várias populações ao mesmo tempo. Mas até agora, nenhum vestígio de DNA da Pestis foi encontrado em cavalos antigos. Um estudo de 2025 descobriu que outro animal pode ter sido o culpado, embora eles tenham encontrado vestígios dos mesmos humanos infectados pela Hydra pestis. Nos restos de ovelhas antigas, as ovelhas foram abatidas e comidas há 4.000 anos. Isso foi encontrado em uma população que não possuía silos de grãos significativos. Não havia motivo para que ratos estivessem por perto, mas a população estava. Criavam ovelhas, e essas ovelhas podiam pastar em grandes pastagens que os humanos conseguiam administrar com o uso de cavalos. Os estudos sobre essa infecção antiga ainda estão em andamento, mas é provável que mais desses mistérios sejam resolvidos em breve. Em quinto lugar, as batatas são um alimento básico vital no mundo todo, introduzidas na Europa a partir da América do Sul, onde os tubérculos nutritivos ajudaram a reduzir as fomes, sendo cultivados perto do lago Titicaca há 7.000 anos. A evolução da batata selvagem intrigou os cientistas por muito tempo devido à sua aparente ligação com 2 grupos de plantas distintos. Um novo estudo resolveu esse mistério. A batata é geneticamente semelhante tanto ao grupo de plantas E. tuberosum, que não possui tubérculos, quanto ao tomate, que também não tem tubérculos. Foi o que a pesquisa descobriu. A batata evoluiu diretamente de ambos. Milhões de anos após divergirem de um ancestral comum, uma espécie de tomate e uma espécie de E. tuberosum cruzaram-se há cerca de 9 milhões de anos, criando o ancestral da batata moderna. Esse híbrido desenvolveu tubérculos, mesmo sem seus pais possuírem. Cientistas descobriram. O híbrido herdou um gene de E. tuberosum que controla o crescimento do caule subterrâneo e um gene do tomate que ativa o crescimento dos tubérculos, permitindo que os caules finos se transformassem em batatas grandes e arredondadas. Essa hibridização coincidiu com a formação da Cordilheira dos Andes.
O ambiente desafiador deu ao tubérculo, que armazenava água e nutrientes, uma vantagem. Esse desenvolvimento permitiu que a batata prosperasse e se diversificasse por milhões de anos, até o início de seu cultivo pelos humanos, para garantir baixa toxicidade e altos rendimentos. Número 4. A grande maioria dos filmes históricos da era do cinema mudo se perdeu com o tempo. Armazenamento inadequado, incêndios em depósitos e destruição deliberada contribuíram para a perda de milhares de filmes, que nunca mais serão assistidos. Mas, apesar dessas dificuldades, preservacionistas de filmes e entusiastas continuam procurando rolos desses filmes históricos. Em 2024, outro desses filmes perdidos foi redescoberto mais de um século depois de ter sido feito pela primeira vez. O Coração de Lincoln foi um filme mudo de 1922, dirigido por Francis Ford. Ford era o irmão mais velho de John Ford, que ganhou vários prêmios por sua direção nos anos seguintes. Ambos os irmãos Ford tinham grande interesse em Abraham Lincoln e na Guerra Civil, e fizeram vários filmes sobre o ex-presidente. Francis havia criado um curta-metragem mudo sobre o presidente em 1915 e voltou à história anos depois ao planejar uma obra mais longa. O Coração de Lincoln recebeu o nome daquele filme anterior, que foi refeito, e um prólogo foi adicionado. O filme tratava de dois soldados lutando em lados opostos da Guerra Civil. O soldado da União estava namorando a irmã do confederado e quando seu cunhado foi capturado, ele decidiu deixar o homem ir. Isso levou o soldado da União a ser preso e tratado como espião. Francis Ford interpretou Lincoln no filme, retratando o presidente deliberando se deveria salvar o soldado ou não. O filme foi exibido apenas por um único dia em 1922 e poucas pessoas o assistiram. Logo foi esquecido. Ford continuou fazendo muitos outros filmes, mas era reconhecido principalmente como ator. Ele foi ofuscado por seu irmão mais novo. Filmes da era do cinema mudo são raros hoje devido ao material com que eram feitos. O filme de nitrato é extremamente delicado e pode se desintegrar se não for mantido nas condições certas. Além disso, o material também é altamente inflamável. Isso levou a inúmeros incêndios em depósitos, sendo o mais famoso o incêndio no estúdio MGM em 1965, que destruiu inúmeros filmes históricos. Exatamente como o Coração de Lincoln se perdeu, é desconhecido, mas o fato de ter sido exibido por apenas um dia sugere que não foram feitas muitas cópias desde o início. Parecia improvável que o filme fosse recuperado algum dia. Mas, em 2024, um estagiário em uma biblioteca de imagens de arquivo fez uma descoberta notável. Dan Martin era um estudante de preservação de filmes, estagiando no Historic Films Archives, em Long Island. Foi perto do final do seu estágio que ele foi enviado ao depósito para organizar alguns filmes doados. Um lote de rolos de filme chamou sua atenção. Eles estavam relativamente bem preservados, apesar da idade, e pareciam ser algo especial. Após examinar o filme, ele percebeu que aquele era o filme perdido de 1922, com o filho de Ford em destaque no longa. Como soldado, ele não estaria na Califórnia em 1915, então sua presença confirmou que aquele não era o curta-metragem anterior. O filme foi rapidamente digitalizado para garantir que não se perdesse novamente. Número 3. Os estudiosos chineses documentaram historicamente eventos astronômicos como estrelas visitantes. Em 1408, um desses objetos brilhantes apareceu no céu noturno por cerca de 10 dias próximo à Via Láctea. Sua breve descrição dificultou a identificação exata pelos cientistas modernos, que questionaram sua autenticidade. O mistério foi resolvido em 2025 com a descoberta de um memorial detalhado de 1408 ao imperador do Departamento Imperial de Astronomia. Ele descrevia o objeto como uma lamparina de óleo próxima ao asterismo Neander, com uma cor amarelo puro, lisa e brilhante. Provavelmente, a necessidade de mostrar bons presságios ao imperador influenciou essa descrição positiva. Astrônomos modernos agora acreditam que esse objeto estacionário e imutável era uma supernova, uma erupção estelar como a que criou a nebulosa do Caranguejo, em 1054, também registrada por astrônomos chineses.
Embora o remanescente do evento de 1408 ainda não tenha sido identificado, cientistas investigam a região conhecida. As possibilidades incluem C.K. Vulpeculi, e identificar essas antigas novas e supernovas ajuda a ciência moderna a entender a história e o futuro dos objetos celestes. Número 2. Quase 200 anos atrás, 129 homens desapareceram sem deixar vestígios em busca da lendária Passagem Noroeste. Desde então, o destino da expedição Franklin tem sido um mistério perturbador que muitos tentaram resolver, enquanto um final mais geral e horrível agora é conhecido. Ainda há muitas peças faltando no quebra-cabeça que os historiadores estão tentando montar em 2024. Uma nova peça do quebra-cabeça surgiu quando restos mortais ligados à expedição foram identificados. A expedição Franklin foi uma missão para encontrar a Passagem Noroeste, uma rota marítima que liga os oceanos Atlântico e Pacífico ao norte do Canadá. Muitos já haviam tentado encontrá-la antes, e em 1845 foi a vez de Sir John Franklin. Ele levou 2 navios, o Erebus e o Terror, para o norte gelado, mas eles nunca retornariam. Com o passar do tempo, a família e os amigos dos marinheiros desaparecidos pressionaram o governo para sair em busca de seus entes queridos desaparecidos. A campanha foi liderada pela esposa de Franklin e, eventualmente, uma missão de resgate foi enviada. Em 1859, uma expedição descobriu um marco de pedras na ilha King William com uma nota sombria dentro. A mensagem foi escrita por James Fitzjames, segundo em comando do Erebus. Ela revelou que Franklin havia falecido e que os 2 navios ficaram presos no gelo. Após vários invernos, os homens foram forçados a abandonar o navio e partir sobre o gelo em busca da foz do Rio Negro. Com o tempo, mais corpos seriam encontrados ao longo dessa rota, e os inuites locais conseguiram fornecer mais informações. Eles descreveram homens esqueléticos que comeram seus companheiros mortos enquanto lutavam para sobreviver. Os restos encontrados foram enterrados novamente e só na década de 1990 eles foram redescobertos por pesquisadores. Ao investigar o destino da expedição Franklin, havia 2 principais grupos de restos mortais, que foram cuidadosamente escavados e estudados. Eles foram enterrados novamente em um memorial de pedras. Apesar de integrarem a expedição, suas identidades exatas seguem desconhecidas. Mais de 100 marinheiros ainda viviam quando Fitzjames escreveu sua mensagem na ilha King William. Aparentemente, nenhum deles sobreviveu à jornada até o rio Beck, mas quem caiu e quando era desconhecido. Na década de 1990, não havia nada que pudesse ser usado para identificar os homens além do DNA. Um estudo de 2013 coletou DNA de vários restos mortais e começou a compará-los com parentes conhecidos. Em 2021, a primeira correspondência aconteceu quando um conjunto de restos mortais foi identificado como John Gregory, um engenheiro a bordo do HMS Erebus. Nenhum dos outros descendentes que forneceram DNA correspondia aos restos mortais, mas após a primeira rodada de testes, um novo descendente foi identificado. Ele era primo de 2º grau, 5 gerações afastado de Fitzjames, um descendente direto em linha masculina do bisavô de Fitzjames. O novo DNA foi comparado aos restos mortais e houve correspondência. O fato de Fitzjames ser oficial de alta patente tornou a descoberta ainda mais interessante. Acredita-se que ele escreveu a mensagem do Cairn poucas semanas antes de morrer, mas o que tornou a descoberta ainda mais perturbadora foram as marcas nos ossos de Fitzjames. Ao contrário dos restos mortais de John Gregory, havia sinais claros de que os restos de Fitzjames foram cortados após sua morte. Ele foi consumido enquanto seus companheiros faziam de tudo para sobreviver, confirmando que ainda havia outros vivos quando Fitzjames morreu. Também revelou que a patente não impediu os homens de consumi-lo. A descoberta deu aos pesquisadores mais informações sobre como foram as últimas semanas dos sobreviventes. O trabalho para solucionar o mistério dos outros restos encontrados, junto com Fitzjames, continua em andamento.
Número 1. A erupção minoica de terra, o evento catastrófico que dizimou uma ilha, há muito tempo é difícil de datar com precisão, embora essa estimativa atual seja por volta de 1600 a.C. A datação é crucial para determinar com precisão o impacto da erupção em várias sociedades antigas e para fornecer um marcador cronológico, como a camada de detritos para outros achados arqueológicos. Um estudo de 2025 não identificou o ano exato, mas esclareceu a relação da erupção com a cronologia do Egito Antigo. Anteriormente, a data de 1600 a.C. era associada ao início do reino egípcio, e alguns relacionavam o impacto da erupção à inscrição da Grande Tempestade, datada de 1550 a.C. Mas alinhar precisamente os eventos egípcios com fenômenos externos é um desafio, especialmente durante os períodos intermediários menos documentados. Usando datação por carbono em materiais associados às dinastias 17 e 18 e em itens da erupção de Tera, os pesquisadores descobriram que a erupção de Tera é anterior aos itens do Novo Reino, segundo o estudo. A 18ª dinastia, começando com Amós, teve início por volta de 1539 a.C. e não 1580 a.C. Isso estende o terceiro período intermediário e coloca a erupção de Tera dentro dele. Consequentemente, os famosos faraós do Novo Império teriam interagido com os grupos minoicos mais tardios, potencialmente mudando nossa compreensão sobre a troca cultural. Embora a data precisa continue sendo um mistério, o estudo confirma que a erupção de Tera ocorreu antes da dinastia de Amós governar o Egito. Muito obrigado por assistirem! Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos, vejo vocês no próximo vídeo.